Bom dia, a paz do Senhor esteja com você nessa manhã. Eu sou Wagner Ismael Lemes e esse é o nosso Devocional da Manhã. Todos os dias eu estou aqui, a partir das 6 horas da manhã, o vídeo fica disponível para você participar aqui junto comigo e será abençoado logo no começo do dia, amém? Se você está aqui pela primeira vez, então eu te convido a estar aqui comigo todos os dias também a partir das 6 horas, tá bom? Nós estamos aqui estudando a palavra, nosso propósito, então no livro de Apocalipse. E hoje nós vamos dar sequência no livro do Apocalipse, mas antes eu queria convidar você a se inscrever no canal, tá? Ativar o sininho das notificações e também curtir esse vídeo. E se você quiser participar do sorteio que eu estarei fazendo de um guia da interpretação da Bíblia, um livro muito bom, muito importante para aqueles que querem aprender a ler a Bíblia da forma correta, interpretar a Bíblia. Então você pode participar, você pode assistir o vídeo de ontem, do devocional de ontem, tá? De segunda-feira, onde eu vou estar explicando como você pode fazer para participar desse sorteio, tá bom? Graças a Deus. Então, nós vamos continuar a nossa leitura no capítulo 18, onde fala da queda da grande Babilônia, ou da Babilônia em si, né? Nós falamos ontem, então, a respeito do anticristo e também anteontem a respeito da mulher montada na besta. E tudo isso é uma alusão à Babilônia que representa aqui Roma, tá? Mas há um grande detalhe aqui que eu gostaria de trazer para você. Quando a gente fala de Roma, normalmente os nossos pensamentos, nossos olhares se voltam para a cidade de Roma, tá? Porém, aqui é um grande detalhe que a gente precisa prestar atenção. No caso do Apocalipse, ele tem duas esferas, como eu já expliquei em alguns devocionais anteriores. Uma esfera que é mais histórica, tá? E outra esfera que é mais profética. Profética porque vai acontecer, histórica porque já aconteceu. E quando João escreveu o livro do Apocalipse, ele escreveu para uma igreja que estava sendo perseguida na época dele, tá? Então a gente entende que aquilo que ele estava escrevendo era para a igreja daquela época. Porém, quando a gente interpreta de forma profética, são coisas que ainda vão acontecer. E naquele período que João escreveu o Apocalipse, ele escrevia, ou melhor dizendo, ele estava escrevendo aquela carta justamente porque ele havia sido exilado pelo Império Romano, tá? Por conta de pregar o Evangelho, enfim. A igreja estava sendo perseguida. E quem governava naquela época era o Império Romano, que instituiu o culto ao imperador, ou seja, as pessoas deviam adorar o imperador como se ele fosse um deus. Então ali havia um paganismo muito grande, né? Uma idolatria, e a gente sabe que a idolatria é condenada por Deus de forma veemente. E aquele povo ali, né, do Império Romano, eles estavam, de certa forma, idolatrando o próprio imperador, e isso feria totalmente os preceitos de Deus, né? Aquilo que a Bíblia diz para nós hoje, né? Porque o pessoal daquela época, eles tinham na verdade, o Antigo Testamento como a Bíblia deles, né? Não era como hoje a gente tem aqui o Antigo e o Novo Testamento. Então João estava escrevendo o Apocalipse, que hoje nós temos aqui na nossa mão, aqui podemos ler a hora que a gente quiser, né? E naquela época já não era tanto assim. Porém, o detalhe é que o Império Romano dominava naquela época. Então nós vamos ler aqui, quando surge aqui o termo Babilônia, é uma referência direta a Roma, a esse poder que o Império Romano tinha na época. Inclusive eles mataram Jesus. Foi o Império Romano que propiciou a morte de Jesus, né? Então aqui no capítulo 18, versículo 1 diz assim: Depois disso vi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada pelo seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: Caiu a grande Babilônia. Então aqui o anjo ele está decretando a queda da Babilônia. Que é a Babilônia? Então é o Império Romano, ou seria o poder que Roma teria sobre o mundo. Ele tinha naquela época que João escreveu a carta do Apocalipse, né, para as 7 igrejas da Ásia. E Roma terá o poder também de forma profética nos nossos dias. E isso vai acontecer de forma mais intensa. Porém, vai ser um poder vindo de Roma que vai justamente ser exercido sobre o mundo inteiro. E dali vai emergir o anticristo. Então, o anticristo ele vai ter alguma coisa com Roma. E a gente precisa ficar prestando atenção a isso, tá? Então, quando ele diz assim: ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável.
pois todas as nações beberam no vinho da fúria da sua prostituição. Que tipo de prostituição era essa? Prostituição espiritual por conta da idolatria, da imoralidade sexual que havia, né, no meio daquele povo. E então os reis da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Olha quanta coisa que vai trazendo aqui e que motivou a queda da Babilônia, que é Roma, né, o poder romano. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Olha só, aqui nós precisamos parar um pouquinho e entender o que esses versículos aqui querem dizer, né? Versículo 4, na verdade. Olha só, como a gente entende de forma histórica e profética, esse texto está dizendo aqui, olha, saiam dela vocês, povo meu. Lembra que João escreveu a carta para uma igreja que estava sendo perseguida. E essa igreja era composta tanto por judeus quanto por gentios. Os judeus, então, eram o povo escolhido de Deus. E os gentios eram aqueles que foram comprados mediante o sangue de Cristo. Eles receberam, isso alcança a nossa vida hoje, tá? Então, eles receberam o direito de se tornarem filhos de Deus por conta daquilo que Jesus tinha feito na cruz. Então, ali João escreveu para uma igreja, e quando nós temos aqui o termo saiam dela vocês, povo meu, ele está se referindo à igreja, que seriam tanto judeus quanto gentios. E ele está dizendo assim, saiam vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados e para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Então aqui nós temos duas questões. A questão histórica, que já aconteceu, e a questão profética também. Por isso que alguns estudiosos, eles às vezes têm os seus pensamentos relacionados à questão de a igreja estar ou não na grande tribulação, por conta de alguns versículos como esse. Se a gente for entender que esse termo, saiam dela vocês, povo meu, se relacionar aos dias de hoje, a gente vai entender que a igreja estará na grande tribulação por conta de que já foi dito aqui pelo anjo para que o povo de Deus não estivesse junto com a grande Babilônia ou com o poder romano, porque as pragas que iriam vir sobre o poder romano iriam atingir inclusive aqueles que faziam parte do povo de Deus. Então a gente tem essas duas interpretações aqui, né? Então é necessário que a gente pare um pouquinho e entenda. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu. Olha só, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda. Paguem-lhe em dobro pelo que fez. Está falando para quem? Para o povo de Deus, isso aqui ele está falando. João está nessa visão aqui que o anjo falou para ele, né? Justamente ele diz assim, misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava, estou sentada como rainha, não sou viúva, e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, e esse num só dia não se refere a um dia de 24 horas, mas num breve período de tempo, ou seja, é uma coisa rápida. Por isso, num só dia, suas pragas a alcançarão, morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá. Pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Quando aqui a gente tem o termo fogo consumirá, alguns dizem que é um incêndio, né? A gente não sabe se isso é um incêndio literal ou se é algo que é... Porque o fogo a gente sabe que é uma purificação intensa, né? Porque aqui diz morte, tristeza e fome e fogo a consumirá. Então pode ser a mão de Deus pesando também sobre o poder romano, enfim, a gente tem essa ideia, né? Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela, e amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Isso vai ser reconhecido por aqueles que participaram também daquilo que a Babilônia, o grande poder romano fez, né? Então aqueles que estavam juntos, que estavam apoiando, eles vão olhar e vão dizer, olha, chegou a condenação da grande Babilônia. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria.
Aqui é um detalhe bem interessante que, historicamente falando, Roma propiciou que houvesse muito comércio por conta das estradas que eles fizeram naquela época. Então, Roma fez estradas para que justamente os comerciantes pudessem ir de um lugar para outro fazendo seus comércios, vendendo seus produtos. E aqui está dizendo que isso não poderia mais acontecer, que aqui justamente... artigos como ouro, pratas, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, e todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeites de oliva. Veja, tudo que era produto que era comercializado na época. Vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. Então tudo isso aqui que era feito não vai mais poder ser feito, ou seja, o poder não vai mais existir por conta do que vai acontecer. E inclusive aqui é interessante você notar que quando ele fala aqui de corpos e almas de seres humanos, está falando sobre a escravidão, sobre escravos. Então aqui não vai mais haver também trânsito de escravos, ou seja, comércio de escravos, porque eles dizem aqui almas de seres humanos porque os escravos normalmente eles não tinham mais poder sobre si mesmos, né? Eles não tinham poder de escolhas, eles eram escravos. Então, na verdade, quem comprava um escravo comprava a alma dele também. Era isso que eles queriam dizer com isso também, tá? Então amanhã nós vamos continuar essa leitura aqui. Eu peço que você esteja junto comigo e que você leia com cuidado, com atenção a partir das informações que eu passei para você. Você pode ir no YouTube, no Google, pesquisar mais informações, porque tem muita informação para extrair aqui de dentro de um texto como esse, né? Não tem como eu passar para você aqui em poucos minutos, né? Mas uma ideia você já conseguiu ter do que realmente vai acontecer nesses dias com esse poder de Roma, com o poder do Império Romano, que provavelmente ressurgirá através do Anticristo, tá bom? Então a gente precisa ficar de olho aberto e bem atento a isso, tá bom? Graças a Deus, vamos orar nessa manhã, vamos agradecer ao Senhor por mais um dia, pela sua misericórdia que se renova sobre a nossa vida, amém? Pai, nós te louvamos nessa manhã, te agradecemos de todo o nosso coração pela tua fidelidade, bondade e misericórdia. Cada um que está aqui comigo, Senhor, que possa ser abençoado, guardado, Senhor, liberte de todo o mal, no nome de Jesus, ó Deus. Guarda as nossas vidas, Senhor, livra-nos dos males dos últimos dias, ó Pai, que a gente possa permanecer firmes e fiéis a Ti em todos os momentos. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Abençoa o nosso dia e seja conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe a tua vida, que você possa ter um dia abençoado na presença do Senhor. Amanhã estaremos aqui novamente a partir das 6 horas. E eu já peço para você depois deixar o seu comentário. Logo que termina o vídeo, deixe seu comentário. O que Deus falou contigo? E também para você concorrer o livro, né? Você precisa deixar o seu comentário aqui. Também você entrar no grupo do WhatsApp e se inscrever no canal do YouTube. Você vai estar automaticamente concorrendo ao livro que eu mostrei então no devocional de ontem. Se você quiser saber um pouquinho mais, você pode assistir o devocional de ontem que eu vou explicar direitinho, tá bom? Graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida e até amanhã. Um grande abraço e até lá.